Fala galera, aqui é o Diemano do Com Games e esse é o segundo vídeo da série Como Criar o Seu Game Design. É um mini curso, é um curso menor que eu estou fazendo em vídeo aulas para você poder aprender como você construir o seu Game Design Document. Então, essa série começou com o primeiro vídeo, que é a parte do planejamento, né? E onde você vai definir várias coisas, vários detalhes do seu planejamento, que é muito importante. Então, você que não assistiu esse vídeo ainda, clica aqui no quadro que eu vou colocar aqui na tela, você vai lá, clica nesse quadro, assiste o primeiro vídeo, depois volta para esse vídeo aqui para você continuar com o seu projeto do Game Design Document. Então, para você que não sabe o que é um Game Design Document, você está criando um jogo, mas não sabe o que é isso, é um documento onde você vai colocar, onde você vai organizar todas as informações necessárias para o seu jogo. Então, você vai colocar lá todas as informações que as equipes precisam saber para fazer o seu jogo, para estar durante o processo do jogo, como gênero, como a história, como o mecanismo, a física e vários outros processos que são importantes serem documentados. Então é um documento geral, é como se fosse a Bíblia do seu jogo. Então é muito importante que você, quando for fazer um jogo, comece pelo Game Design Document. E nessa aula de hoje, nessa segunda aula, nós vamos falar sobre um ponto muito importante, que é o primeiro passo desse Game Design Document, é criar o resumo do seu projeto. É importante vocês saberem que o Game Design Document é um documento, um documento, pode ser feito no Word ou no Docs, enfim, qual programa que você preferir. É um documento de texto mesmo, onde você vai separar em cada passo, onde você vai separar cada tópico daquele que é importante você separar. E eu vou estar dizendo para vocês quais são esses tópicos que vocês precisam colocar lá, explicando cada tópico mais ou menos, como vocês podem estar explorando esses tópicos melhores. Nesse primeiro ponto aqui, é para criar o resumo do seu projeto, nós vamos falar sobre esses 8 pontos aqui. E o primeiro deles é o conceito do jogo, é onde você vai colocar lá de fato no seu Game Design Document o conceito do seu jogo, como é que ele é, como ele vai funcionar, um breve resumo. É importante que você não estenda muito isso, você vai dizer como que o seu jogo funciona, o conceito geral dele, a ideia geral do seu jogo, certo? No ponto 2 aqui, na parte de gênero, né, você vai ter que dizer lá qual gênero vai ser o seu jogo. Lá na parte de planejamento, a gente já colocou lá o gênero, já colocou essa parte, já escolheu isso. Porém, aqui onde você vai descrever um pouco mais detalhado qual o gênero que vai ser o seu jogo, mais específico ainda, porque aqui eu coloquei alguns gêneros, tem os gêneros possíveis, né, aqui, os mais utilizados. Ação, aventura, estratégia, RPG, esporte, corrida, jogos online como os MMOs, MOBAs e os jogos de navegador, jogos de simulação, tabuleiro, casual, jogos de cartas, plataforma e quebra-cabeças. Então esses são os principais, mas tem vários outros. E dentro dessas categorias tem outras subcategorias. Então é importante você dizer e definir exatamente qual é a sua categoria, qual é a sua subcategoria, para você poder deixar isso bem definido. No ponto 3 aqui do resumo do seu projeto é você dizer qual é o seu público-alvo. Então é muito importante você já colocar lá qual é os dados demográficos do seu público, né? Se ele é homem, se ele é mulher, qual é a idade, a faixa etária, onde ele mora, qual é a renda normal desse seu público, se esse público é solteiro ou casado, enfim, é importante você construir um público, construir um avatar, que a gente chama de avatar esse público-alvo, que é como se fosse um personagem ali do seu público que vai baixar o seu jogo. Então é importante você fazer essa criação aí para que possa já ter uma assertividade maior quando você for de fazer a distribuição do seu jogo, até para você poder construir o seu jogo de acordo com o público-alvo escolhido, tá? Então eu tenho uma ferramenta muito interessante que eu utilizo, que é o Facebook Insights. Essa ferramenta ela é do próprio Facebook, então lá você vai ter um banco de dados com mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão com B de bola. Então lá você vai poder colocar um jogo lá para você fazer um comparativo, um jogo que se parece com o seu, na mesma categoria que o seu. Você pode colocar lá um jogo lá e ver quais são os dados demográficos das pessoas que curtem aquele jogo ou jogam aquele jogo no Facebook. Então é uma ferramenta muito legal, gratuita. Tá? Eu vou disponibilizar no material aqui no link, aqui embaixo na descrição, junto com o material dessa aula e com o áudio também dessa aula, beleza? Então vamos lá. Continuando, é importante que nós temos que definir o fluxo do jogo, certo? O que é o fluxo do jogo? O fluxo é como se fosse um organograma, um fluxograma.
é uma organização visual do seu jogo. É onde você vai colocar aqui, onde cada coisa vai para cada canto, como que você vai traçar o início ali. Por exemplo, o seu personagem vai começar naquela fase, então qual é a decisão do seu personagem, se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, o que acontece se o personagem pega ou abre um baú, acontece alguma coisa, solta uma magia. Então é nesse momento onde você vai organizar todos os passos, a ideia geral do seu jogo, do fluxograma do seu jogo, certo? Então é importante que você faça esse momento, porque a partir daqui é que você vai definir várias outras coisas. E também a gente vai falar sobre a parte de cenários, NPCs e tudo isso. Então aqui também você vai inserir dentro desse fluxograma, desse fluxo do jogo aqui, como é que vai fluir toda essa parte de cenários, NPCs, objetos, assets, tudo isso aí. Então vamos lá. Definindo essa parte, definindo o fluxograma do seu jogo, todos os detalhes, você vai começar a criar os cenários. Na verdade, não criar os cenários, mas dizer quantos cenários vão ter, quantas fases o seu jogo vai ter. No caso aqui eu coloquei uma imagem aqui do Sonic, né? Minha infância esse jogo. Então aqui vai ter Sonic, vai ter Crash, enfim. Coloquei vários jogos aqui. Você vai vendo que são cenários diferentes, né? Para um mesmo jogo. Então aqui eu misturei um pouco de Street Fighter, aqui Crash, Sonic, enfim. Então assim, você vai ver que esse momento é importante você definir, até para você definir a complexidade no sentido de tamanho do jogo, quanto tempo mais ou menos o jogador vai permanecer ativo jogando o seu jogo. Vai ser muita coisa vai ser definida através dos cenários. Tá? Então você vai lá dizer quantos cenários vão ter, se possível você vai colocar já os títulos dos cenários, né, que você vai colocar dentro do seu jogo. No outro ponto, que são os números de níveis, né, você vai ter que definir os níveis de dificuldade do seu jogo. Quais são as dificuldades que tem? Eu coloquei aqui fácil, médio, difícil, muito difícil, insano e duvido. Antigamente, né, você só utilizava o fácil, médio e o difícil. Hoje, os jogos novos, principalmente os jogos indie, estão utilizando muito umas terminologias muito diferentes, assim, para poder chamar a sua atenção. Então, é interessante você levar isso aqui também, esse momento, para o tipo de jogo que você está construindo. Outra coisa muito, muito interessante que eu venho vendo muito a galera reclamar é de jogos que quando você muda para o insano ou muda para um nível maior do que o insano, o jogo, ao invés de ficar algo mais interessante ou mais desafiador, fica muito hard mesmo. Tipo, o Resident Evil 5, por exemplo, quando você escolhe o nível insano, o nível mais alto que tem, o zumbi dá uma garrafada no ombro do personagem e o personagem quase morre. Então é aqueles jogos do tipo um hit, né? Com um hit apenas tu perde, o personagem morre. Então você tem que pensar muito bem nesse momento aqui qual é o tipo de dificuldade, os números de níveis que você vai definir e como você vai construir esses níveis dentro do jogo para ficar algo interessante, não nada apelativo. Você também é importante se definir os números de NPCs. Você vai colocar isso no seu documento lá no Game Design Document. Definir os números dos NPCs. O que são NPCs? NPCs são jogadores, são personagens não jogáveis. Então são personagens que fazem parte do seu jogo, da sua trama, ajudam o seu personagem de alguma forma, né, ou vendem alguma coisa. Muitas vezes, por exemplo, no jogo MOBA, né, no Dota, por exemplo, aquele personagemzinho que fica lá no meio do cenário, do mapa, vendendo alguns itens extras, ali é um NPC. Então aqui eu coloquei alguns NPCs do Assassin's Creed, do The Last of Us, e aí você pode entender que os NPCs, eles são, para alguns jogos, são essenciais, para outros você não vai nem encontrar tanto NPC, mas assim, para o seu jogo, se você tiver NPC, é importante que você defina o número de NPCs, quantas interações esses NPCs vão ter com o seu personagem principal, beleza? Então aqui também você vai definir, nesse momento, os números de habilidades que o seu personagem vai ter, ou então que o seu jogo vai ter para os seus personagens. Então é importante que você defina aqui quais são os poderes, o que o seu personagem vai ter para poder crescer dentro do jogo, como ele vai desenvolver o seu personagem dentro do jogo, se ele vai começar com um tipo, se ele vai aumentar aquele nível dele no decorrer da construção, da história do jogo. Então é importante você definir aqui também o número de habilidades que ele vai ter. Eu coloquei aqui alguns personagens aqui para você poder ter uma noção, mas nesse momento você vai listar isso também. Não precisa ser nada muito específico e aprofundado, depende muito do projeto do teu jogo, mas
para algo assim mais simples, você vai definir somente os poderes ali, ou o que você vai trabalhar em cima do que o jogador vai fazer dentro do jogo, certo? O personagem. Então, esse foi o vídeo aí sobre o primeiro momento do Game Design Document, que é a gente fazer um resumo inicial do nosso Game Design Document. No próximo vídeo, nós veremos como que vamos desenvolver a jogabilidade e definir a mecânica. Então fica ligado no próximo vídeo, que eu vou estar aqui falando para vocês. Vai estar saindo na semana que vem, então todo domingo eu estou colocando esses vídeos online. Você que está acompanhando aqui, se inscreve no nosso canal. Eu vou pedir para você, se você gostou desse vídeo, clique em gostou no vídeo aqui embaixo. Se você quer assistir aos próximos vídeos, se inscreve no nosso canal. E se está com alguma dúvida, fala aqui nos comentários, diz o que tu achou desse vídeo, diz se tu achou legal, se você quer colocar, adicionar alguma informação interessante, comenta aqui no comentário, coloca aqui nos comentários, se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!